Vamos dar continuidade nas nossas meditações sobre as características do discípulo radical. Tá? Nós iniciamos essa série de mensagens já há 4 domingos, já estamos na 5ª característica. Tá? Primeiro vimos que a primeira característica do cristão radical, do discípulo radical, seria o seu inconformismo com o mundo onde ele está inserido. Segunda característica, a similaridade com Cristo, a semelhança com Cristo, que é o alvo da vida do cristão radical, do discípulo radical. Depois vimos a necessidade da maturidade na vida do cristão, na vida do discípulo radical. E semana passada vimos a relação do cristão com a criação, a relação do cristão com o ambiente que o cerca. E dando continuidade, hoje vamos à nossa 5ª característica, que é a simplicidade. Simplicidade é o tema da nossa meditação dessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 17. Gostaria de ler esse primeiro texto e para iniciarmos a construção do nosso raciocínio para o que pretendemos comunicar nessa noite sobre esta característica que deve ser uma das características do discípulo radical, a simplicidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 17. O texto nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo encerra uma etapa da sua carta aqui, na carta de Coríntios, onde ele está falando, nesse bloco de texto aqui, ele está falando sobre o mistério da reconciliação. Ele está trabalhando sobre a salvação, as características da salvação, e ele traz uma frase, um texto que é bastante conhecido de nós, um verso que é por muitos decorado, que é o verso 17, dizendo que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Partindo desse texto, nós devemos entender que quando o apóstolo Paulo está falando tudo, ele não está se limitando única e exclusivamente a alguns aspectos da sua vida. Ele está falando de tudo. Tudo engloba tudo. Então, se nós, cristãos, passamos pelo processo do novo nascimento, esse processo que ele fala de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, a nossa vida, a partir de Cristo, deve ser completamente transformada. Há uma necessidade de uma mudança total, e essa mudança inclui também o seu modo de viver, inclui também o seu estilo de vida, inclui também a forma como você lida com todo aquilo que está ao seu redor. E analisando o texto bíblico, nós entendemos que uma nova vida pressupõe um novo modo de viver essa vida. Se nós analisarmos vários textos bíblicos, eu vou citar apenas alguns aqui, para que você tenha referência, e nós vamos nos focar em um em específico. Mas se nós analisarmos todos os textos bíblicos, especialmente no Novo Testamento, você vai ver que entre os discípulos de Cristo e na vida do próprio Cristo, havia um padrão muito semelhante de vida. E aqui, quando eu digo padrão de vida, é um padrão de como lidar com, especialmente, as questões da vida, da vida de consumo, da vida de gasto, da vida econômica, de como é que você lida com um padrão de vida. Então, se você perceber, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai nos falar que
ele passou por todo tipo de situação, e em todo tipo de situação ele estava seguro de que Cristo estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que se ele tivesse abundância, Deus estaria junto, se tivesse escassez, Deus estaria junto. Por isso ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Da mesma forma, se analisarmos a vida dos apóstolos João, o apóstolo Pedro, há esse mesmo padrão de abnegação, esse padrão de liberdade em relação a posses e patrimônio e busca incessante por ter. Na vida de Cristo, isso é muito mais latente, isso é muito mais apresentável. Tanto que em um determinado momento da sua vida, ele vai dizer, as raposas têm covis, as árvores têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então percebemos que há uma espécie de conclamação de Deus para que o cristão tenha uma relação com a vida de uma forma mais simples, sem se preocupar tanto em ter, sem se preocupar tanto em correr atrás das posses. Essa preocupação é muito clara no texto bíblico e nos leva a entender que há uma necessidade de um estilo de vida mais simples, de um estilo de vida mais leve, de um estilo de vida não tão arraigado a posses materiais. Agora, o que significa ter um estilo de vida simples? E o que nos impede de ter um estilo de vida simples? E também como é que nós podemos ter um estilo de vida simples? Eu gostaria de meditar com vocês em cima dessas 3 perguntas e tentar encontrar no texto de Lucas, capítulo 12, dos versos 22 a 34, as respostas para essas nossas perguntas. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 12, dos versos... Desculpa, eu falei 22 e 34, não, do verso 13 até o verso 34. Lucas, capítulo 12, versos 13 até o verso 34. Eu vou ler e você me acompanhe, o texto está no painel, mas a letrinha ficou miudinha. Mas se você desejar, acompanhe no texto ou vá me ouvir, ou continue me ouvindo, que você vai acompanhar o texto. Lucas, capítulo 12, dos versos 13 até 34. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para os muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Verso 22. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos, dependendo da sua versão, pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito para acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, o que havereis de comer ou o que havereis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo é que buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai então o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temam, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu, que nunca se acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Meus irmãos, essas duas parábolas, esses dois trechos, nos trazem algumas orientações e algumas respostas para essa nossa indagação. Nós percebemos inicialmente que, analisando o contexto geral da Bíblia, há uma conclamação para um padrão de vida mais simples. Há uma conclamação para um estilo de vida mais simples, um estilo de vida que não esteja ligado a uma ostensividade ou uma busca incessante pelo ter. E nós percebemos que Cristo, nesses dois textos, nos dá algumas respostas sobre essa relação com essa vida mais simples. O primeiro movimento de raciocínio que eu gostaria de convidar os irmãos é tentar responder o que nos impede de ter uma vida simples. O que nos atrapalha a ter uma vida mais simples. No primeiro bloco, dos versos 13 a 21, encontramos Cristo fazendo algumas advertências acerca da relação com o acúmulo de riquezas. Você percebe que nesse primeiro texto, a história que é nos narrada começa nos informando que um homem chegou até Cristo e o indagou, dizendo: mestre, faz alguma coisa porque estão me negando a minha herança, estão tentando tirar de mim, o meu irmão não está querendo passar para mim a minha parte da herança. E aí Cristo responde para ele, e aparentemente a resposta de Cristo é um tanto quanto truculenta, um tanto quanto incompreensiva, porque a gente olha a indagação do homem e nos parece que essa indagação é muito justa. Ele está dizendo: ora, eu tenho parte em uma herança e o meu irmão está tentando tomar a minha parte da herança. Faça alguma coisa, Senhor. Cristo, na sua onisciência, ao olhar aquela situação, enxerga ali algumas coisas que a gente precisa tirar de lição. Cristo primeiro responde para aquele homem dizendo: olha, quem que me fez juiz entre vocês? E aí ele não responde à indagação do homem, mas passa a falar de um assunto. E essa resposta de Cristo é uma resposta àquele homem. Ele continua falando, ele começa fazendo uma clara advertência em relação à avareza. Ele vai dizer assim, no verso 15: tende cuidados e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Percebam que a indagação daquele homem era justa. Ele estava atrás de algo que de fato lhe pertencia, lhe era por direito. Mas Cristo enxerga que por trás daquela discussão estava muito mais do que a busca de justiça. Estava um sentimento de avareza, um sentimento de um amor excessivo aos bens materiais. É assim que os dicionários vão nos traduzir o significado de avareza. Vai nos dizer que há um desejo incessante, um desejo abundante por ter cada vez mais. Cristo enxerga naquele homem esse comportamento, um comportamento avarento. Então, ainda que a indagação daquele homem fosse justa, a sua justiça se perde no meio da discussão, porque no fundo o que motivou ele a discutir com seu irmão não era o fato dele precisar daqueles bens, mas era o fato dele desejar aqueles bens, era o fato dele querer aquilo. Então Cristo faz um alerta, primeiro às pessoas que estão ouvindo, e diz a eles para tomarem cuidado com todo tipo de avareza, deixando bem claro que esse tipo de comportamento não é um comportamento adequado àquele que passou pela nova vida. Isso deve nos fazer pensar sobre uma coisa bastante interessante. Muitas vezes nós temos direito a algumas coisas, nós temos até um desejo que é justo de buscar mais posses e mais bens, mas muitas vezes esse desejo, no fundo, é o reflexo de um sentimento avarento, é o desejo de ter só por ter, vai além da necessidade, é o desejo de que, já que eu posso, eu vou ter, já que me é direito, eu vou ter, ainda que eu não precise, ainda que eu não esteja necessitado, ainda que tudo aquilo que eu precise já tenha sido suprido, mas como eu posso ter mais, então eu vou ter mais. E esse é o sentimento que Deus enxerga, que Cristo enxerga no comportamento desse homem, e é a partir daí que Cristo chama a atenção
dos que estão ouvindo naquele momento, e o seu alerta ecoa pela história até chegar nos nossos dias. Nem sempre aquilo que é justo, que nos é justo por direito, nos é necessário. Nem sempre aquilo que nos é justo por direito, nos é necessário. Muitas vezes nós buscamos as coisas só pelo desejo de ter, só pela satisfação de ter. E isso não condiz com o comportamento de um discípulo, de um cristão radical. Aqui Cristo nos alerta que essa ideia de que nós devemos buscar as coisas que podemos ter, porque ter nos dá condições de aparentar ou de ser, esse não é o tipo de medida que Cristo tem para nós, esse não é o tipo de medida que Deus deseja para a sua criação, aqui Deus deseja especialmente para os seus discípulos. A ideia de que ter vai se desenvolver em algo que vai dar valor intrínseco a nós, ou seja, a quantidade de posses que eu tenho vai definir a qualidade de homem ou de mulher que eu sou, esse tipo de medida não é a medida de Cristo para nós. Tanto é que Cristo continua no mesmo verso dizendo, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, essa não é a medida de Deus. Deus não lhe mede pela quantidade de bens que você tem, pela quantidade de posses que você tem, e nem nós cristãos devemos nos medir dessa forma. Essa não é a régua de Deus para nós. Essa é a régua de Deus, essa é a régua do mundo para nós. Essa é a régua do ambiente externo. Na primeira de nossas mensagens sobre esse tema, nós falamos sobre o sentimento materialista que envolve o mundo ao nosso redor. Esse sentimento que tenta medir-nos pelaquilo que temos e não pelo que somos de verdade. Então, se você tem uma boa casa, você é um homem de sucesso. Se você ocupa um cargo de proeminência, você é um homem de sucesso. Se você faz viagens, se você tem posses, troca de carro todos os anos, se você mora em determinada região da cidade, um bairro, edifício ou qualquer coisa que seja, você então é tido pelas demais pessoas como alguém de sucesso. E a Bíblia é muito clara, as palavras do mestre são muito claras. Elas dizem, a vida do homem não é medida pela abundância de bens que ele tem. Não é essa a régua de Deus para nós. E esse é o primeiro obstáculo que nós temos para ter uma vida simples. O obstáculo da avareza. Cristo nos alerta que a avareza deve ser algo evitado por nós. Esse sentimento de desejar ter só por ter, não deve fazer parte do nosso comportamento, do comportamento do cristão, do comportamento do discípulo radical. Mas qual é o grande problema da avareza? Qual é o grande problema dela para nós? O grande problema da avareza é porque ela muda a referência de medida da vida do homem. O desejo incessante por ter cada vez mais nos transforma naquilo que não somos e nos mede pelo que não nos define. Ter não é ser. Isso precisa ser cravado nos nossos corações. Isso precisa ser cravado nas nossas mentes. A busca incessante por ter vai nos transformar naquilo que não somos, naquilo que não fomos projetados para ser, naquilo que não é o desejo de Deus para nós. Esse desejo incessante que o mundo coloca na nossa vida de uma maneira geral, essa ideia de que você precisa conquistar posses e bens patrimoniais para que você possa apresentar-se perante as demais pessoas e dizer, eu tenho sucesso. Isso não é a régua de medida da vida cristã. Isso não é a régua de medida da sua vida. E aqui, eu não gostaria de fazer, se eu usar a expressão em alguma outra vez, por favor me entenda, quando eu digo vida cristã, eu não entendo uma dicotomia de que você tem uma vida secular e uma vida cristã. Tá? Eu entendo que a vida cristã é a sua vida. É a vida nova que você tem em Deus. O primeiro texto que nós lemos deixou bem claro que aquele que está em Cristo, nova criatura é uma nova vida. Se é uma nova vida, é um novo padrão de vida. É uma nova forma de lidar com as coisas. É uma nova forma de lidar, inclusive com esse processo de lidar com bens e patrimônios que você vai angariando ao longo da sua vida. Então é necessário nós, cristãos, aqueles que foram regenerados por Cristo, aqueles que tiveram um encontro genuíno com o Salvador, entender que a régua que nos mede
não é o patrimônio que nós acumulamos em nossa estadia nesse tempo presente. Não são os nossos patrimônios que vão dizer que nós somos um homem de sucesso. Porque o homem da parábola, que nós vamos ver logo à frente, passou por tudo isso. E percebam que no texto, Cristo não trata esse homem como um homem injusto. Ele não diz que esse homem angariou os seus bens de forma injusta. Ele não diz que esse homem defraudou alguém, enganou alguém, ludibriou alguém. Esse homem trabalhou, conquistou. O grande problema é que o desejo do personagem da parábola por ter mudou a régua de medida que ele fazia de si mesmo. Ele olhou para os seus bens e entendeu que os seus bens o definiriam, que os seus bens lhe garantiriam, que os seus bens é quem definiriam quem ele é. E aí o grande problema é que na noite em que ele chegou no ápice da sua conquista patrimonial, ele morreu. E entendam, no texto, não há nenhuma menção de que a morte desse homem seja algum tipo de castigo de Deus. A morte desse homem não tem nada a ver com o castigo de Deus, não é a mão de Deus pesando sobre esse homem, não é nenhum tipo de punição de Deus sobre a vida desse homem. Esse homem morreu porque o dia da sua morte chegou. A morte desse homem, na parábola, está aqui para nos mostrar a brevidade da vida. Está aqui para nos alertar sobre a fugacidade da vida. Esse homem gastou boa parte da sua vida correndo atrás, conquistando, angariando, se refestelando e cada vez mais tendo, mas no momento de gozar daquilo que ele conquistou, o seu dia chegou. E de que adiantou? O texto, inclusive, nos fala isso. Deus olha para esse homem e diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? De que adiantou você gastar todo o tempo da sua vida correndo atrás como um louco, angariando patrimônio, conquistando patrimônio, se nada disso conseguiu garantir a sua permanência em vida? Nada disso garantiu o prolongamento da sua vida. Porque no dia de Deus, no momento que Deus determinou, a vida daquele homem cessou. Então isso deveria nos fazer pensar um pouco sobre essa corrida pelo ter, que muitas vezes nós nos vemos correndo, nós nos vemos participando desse processo e muitas vezes justificando de formas inclusive positivas. Não, eu estou correndo atrás porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, porque eu quero dar uma vida melhor, eu quero ter uma aposentadoria mais segura, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu estou correndo atrás porque meus filhos precisam estudar numa boa faculdade, preciso pagar uma boa escola para eles, eu preciso ter para garantir essas coisas, eu preciso ter posse para garantir essas coisas. E o grande problema é que quando nós entramos nessa corrida, nós nos transformamos naquilo que Deus deixa bem claro que não é o padrão dele, porque é natural do ser humano entrar nesse processo e que a avareza vá se tornando algo que para ele é algo aceitável, porque quanto mais você conquista, mais difícil é para você se libertar das suas conquistas, mais difícil é para você abrir mão do patrimônio que você conquistou, mais difícil é para você se tornar generoso. Eu falo disso, meus irmãos, com muita preocupação, porque nós temos a tendência de tentar achar que toda vez que se fala nesses tons que o texto bíblico está nos trazendo, e que entendemos que é a palavra de Deus para nós tentamos achar que esse tipo de discurso é um discurso muito voltado a um viés político, ou de um tipo de entendimento do comportamento da igreja. Eu não estou dizendo que o cristão deva fazer um voto franciscano, vender todos os seus bens e viver apenas de esmola. O que eu estou dizendo é que o cristão não deve se prender, estar preso nessa ciranda louca que o mundo impõe para nós, de que nós temos que conquistar todas as coisas para garantir a nossa vida, para ter garantias em nossa vida. E percebam que a palavra vai dar continuidade, dando resposta inclusive a essa indagação. Você pode estar pensando, mas e aí, Ivomal, como é que eu faço? Eu não vou mais correr atrás? Eu não vou mais me preocupar com isso?
E esse é o segundo obstáculo que nós temos para ter uma vida mais simples, que está logo no bloco de versos seguintes, que são as preocupações, o texto bíblico vai chamar de preocupações mundanas, ou então da ansiedade. O texto de 22, versos 22 até o verso 27, Jesus Cristo começa falando da seguinte forma: ele termina de falar sobre a avareza, conta a história do rico louco, do rico insensato, e de sequência ele já inicia falando assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Cristo já dá continuidade no seu raciocínio apresentado no início, dizendo: você está pensando, e aí, eu não devo me preocupar com o futuro? Aí Cristo diz: não esteja ansioso pelo que há de vir, não esteja ansioso pelo que há de comer ou pelo que há de beber. E aqui, antes de darmos continuidade, eu preciso explicar para você que ansiedade é essa que o texto está nos falando. O texto não está nos falando da ansiedade que nós entendemos como a boa expectativa pelo que há de vir. Tá? Por exemplo, você está bem próximo do fim da sua jornada de trabalho e está ansioso pelas suas férias. Não é dessa ansiedade que o texto bíblico está falando. No meu caso, minha esposa está grávida, eu estou ansioso pela chegada da minha filha. Não é desse tipo de ansiedade que o texto bíblico está falando. Você de repente não vê um parente há muito tempo, ele vai chegar de viagem, você está ansioso por ele, por ver essa pessoa. Não é desse tipo de ansiedade que o texto bíblico está falando. O texto bíblico nos está falando de uma ansiedade que se torna senhora das nossas mentes. Uma ansiedade que se torna senhora do nosso pensamento, a ponto de ocupar ele por completo. Tanto é que esse mesmo texto, quando é citado em Mateus, no Evangelho de Mateus, esse mesmo texto vai começar o trecho ali dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e odiar o outro. E aí ele dá continuidade no raciocínio dizendo: portanto, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. A ansiedade que Cristo está nos alertando aqui é essa ansiedade que se torna senhora das nossas mentes, que se torna senhor do nosso pensamento, a ponto de ocupar ele de uma maneira tal que nós não conseguimos mais pensar em outra coisa. E aí, quando a preocupação se torna senhora das nossas mentes, nós passaremos mais tempo pensando no que não temos do que no que temos. E aí nós entramos nessa ciranda louca do mundo. Nós passamos mais tempo pensando naquilo que ainda vamos conquistar, naquilo que precisamos conquistar, naquilo que desejamos conquistar, e nunca conseguimos olhar para aquilo que temos. Nunca conseguimos aproveitar o que já conquistamos. Nunca conseguimos aproveitar ou nos dar por satisfeitos com o que temos. A expressão satisfeito, a palavra, acho que eu já comentei em outro momento com vocês, às vezes eu entendo que ela é muito mal, ela é subutilizada. Nós gostamos de nos referir à expressão satisfeito como se fosse algo pejorativo. Não, fulano está satisfeito. Quer dizer que, não, ele está satisfeito, não tem muita vantagem, está satisfeito. Agora, satisfação quer dizer que você está pleno, de que você não precisa de mais. O cristão precisa entender o valor da satisfação, o valor de sentir-se satisfeito com o que tem, o valor de sentir satisfação naquilo que você conquistou. E esse processo de ansiedade, essa preocupação mundana que o texto bíblico vai nos trazer, é esse desejo louco por ter aquilo que ainda não temos e que no fundo não precisamos. É uma busca incessante por ir atrás de cada vez mais, como se isso fosse suficiente para dar sentido às nossas vidas. Esse tipo de comportamento não é o comportamento que Cristo deseja para nós. Não é o comportamento que o discípulo radical deveria ter. Nós vamos perceber que no texto, no verso 23, Cristo nos alerta dizendo que a vida é mais do que o alimento e que o corpo é mais do que as vestes. Ou seja, o corpo você já tem. O alimento, muitas vezes, você já tem. Mas você está mais preocupado com a veste para o corpo
e com a abundância do alimento. Você está mais preocupado com o que você não tem do que com o que você já tem. E você investe todo o tempo da sua vida em garantir que você vai conseguir conquistar aquilo que você não precisa. Essa experiência, essa sensação, ela está muito presente nos nossos dias, em movimentos que a gente muitas vezes não percebe. São as tais das experiências. Uma refeição não basta ser uma refeição para nos alimentar, uma refeição saborosa, ela precisa ser uma experiência. Uma roupa, ela não pode ser mais útil para nos vestir e nos agasalhar de uma maneira confortável. Ela precisa ser uma experiência. Um carro não basta mais ser um carro, ele tem que ser uma experiência. Essas coisas geram em nós o desejo pelo que nós não precisamos. Geram em nós uma busca por algo que vai tentar satisfazer algo que já está satisfeito. O alimento você já tem, o corpo você já tem. Muitas vezes a condição para se locomover você já tem, mas nós estamos focados em conquistar aquilo que não precisamos. Volto a repetir a frase de Cristo: a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. A vida que você tem é muito mais importante do que toda essa sua preocupação com o que você vai ter, ou que você precisa ter. O seu corpo é muito mais importante do que as vestes que vão cobrir esse corpo. E você precisa dar valor a isso. Tanto que Cristo vai dar continuidade dizendo no verso 25: qual de vós, por mais ansiosos que estejam, vão conseguir acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse é o tipo de frase que só sai da boca de Cristo. É aquele tipo de frase que cala todos os nossos questionamentos sobre o tema que ele está falando. Esse verso aqui, ele está intimamente ligado com o bloco que nós lemos anteriormente. O homem da parábola do rico insensato tanto buscou, tanto angariou, tanto conquistou, devotou a sua vida a construir celeiros cada vez maiores para que ele pudesse juntar toda a sua fortuna, e ele não acrescentou um minuto à sua existência. Porque isso é impossível para nós. Cristo vai nos dizer: quem de vós está já preocupado com as coisas que há de vir, com as necessidades do dia a dia, vai conseguir mudar qualquer coisa na sua existência? Você não vai acrescentar absolutamente nada. O que Cristo está dizendo para nós: essa corrida é inútil. Essa preocupação exacerbada em ter para garantir é inútil. Em ter para dar segurança é inútil, porque nada disso vai alterar o curso da sua vida. Nada disso vai alterar o dia que o Senhor determinou para o fim da sua vida. Agora eu quero finalizar a nossa sequência de raciocínios tentando achar a resposta nesse texto de o que é ter uma vida simples. Como é que nós podemos ter uma vida simples? O segredo para viver de forma simples é viver como filhos de um pai responsável. Quero chamar a sua atenção para os versos 29 e 30. O texto diz bem assim: não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. A resposta que nós tiramos desse texto para como viver uma vida simples, longe dessa loucura da avareza, longe das preocupações e inquietações desnecessárias, é entender que nós precisamos ter uma vida de filhos de um pai responsável, filhos de um pai que sabe que nós precisamos dessas coisas. O que o texto deixa bem claro para nós é que Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe exatamente o que precisamos e quanto precisamos e quando precisamos. Deus é um pai responsável. Se você se entende como filho, descanse na providência de um pai responsável. Deus não é um pai irresponsável que deixará faltar aquilo que seus filhos precisam. Deus há de providenciar
tudo o que seus filhos precisam, até porque Ele tem prazer nisso. No verso 32, Cristo vai nos dizer: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É agradável a Deus providenciar aos seus filhos. É agradável a Deus fazer com que seus filhos tenham tudo aquilo que precisam. É agradável a Deus olhar para seus filhos e ver que eles estão supridos. A resposta para uma vida simples, o segredo para uma vida simples é entender que nós somos filhos. O filho não se preocupa se a despensa vai se reabastecer. O filho não se preocupa se o galão de água do bebedouro secou. O filho não se preocupa se a roupa que está no cesto de roupa suja vai magicamente para dentro da máquina de lavar e depois volta para o armário. Ele confia na providência dos pais. Ele sabe que os pais responsáveis vão resolver aquela situação. Você nunca vai ver uma criança olhando para as contas em cima da mesa e preocupada: como é que eu vou fechar o mês? Olha, o que está faltando isso e aquilo outro. Filhos descansam na providência do pai. É óbvio que eu não estou dizendo que seus filhos devam ser irresponsáveis e que você não deva dar tarefas para ele ou qualquer coisa no sentido. Mas a natureza do filho é descansar na providência do pai. É da natureza do filho saber que o pai vai prover, que a mãe vai prover. Você nunca vai ver um filho olhando para o pai e dizendo assim: pai, eu vou sair agora porque eu vou precisar fazer um extra, porque eu preciso garantir o todinho da semana que vem. O pai vai dizer: você não precisa disso. Eu vou providenciar o todinho da semana que vem. E isso deveria servir para nós. Percebam que Cristo nos trata no texto como filhos. Ele diz: o vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. O vosso Pai que está no céu sabe da necessidade de vocês. Então não se inquietem à toa. Não fiquem numa ciranda louca, correndo atrás de ter para garantir, porque isso não vai alterar em nada a vida de vocês. O vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam. Descansem na providência desse Pai responsável. Descansem na responsabilidade desse Pai. Em outro momento do texto bíblico, Cristo vai dizer: se vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais o Pai Celestial saberá dar coisas boas aos seus filhos. O segredo para uma vida simples é entender que o Pai não deixará faltar nada. Viver como filhos é saber que temos um Pai que não nos deixará faltar nada. Viver como filhos nos faz livres para viver de forma simples. Nessa noite, eu convido você a se libertar dessas algemas que a compreensão mundana tenta impor a nós, de que nós precisamos garantir o nosso futuro, de que nós precisamos garantir o pão de amanhã, que nós precisamos garantir o estudo dos nossos filhos. Óbvio, o texto não está dizendo que você deva ser imprevidente ou irresponsável, você vai continuar trabalhando. Agora, não gaste a sua vida toda caçando aquilo que você não precisa. O Pai sabe que você precisa. Ele vai providenciar tudo o que você precisa. Isso é viver de forma simples. Isso nos liberta. Isso tira de nós o peso da loucura que a sociedade nos impõe de que nós precisamos provar alguma coisa para alguém, pelo acúmulo de posses. Nós somos filhos de um Pai responsável. Deus sabe do que precisamos. Deus sabe do que você precisa. Viva como filho. Viva como filho. Saiba que seu Pai vai providenciar todas as coisas. Gostaria apenas de terminar repetindo esse texto, porque eu quero que isso fique guardado na sua mente. Não pergunteis, pois,
versos 29 e 30. Porque não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo é que buscam todas essas coisas. Não andem inquietos. Não é da nossa natureza andar inquietos pelas coisas que vão vir. Isso é da natureza de quem não passou pela regeneração. Isso é uma preocupação daquele que não é filho. Finalizando, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Aí faz todo sentido o verso seguinte: buscai antes o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, antes de todas as coisas, nos permite entender que eu não preciso correr atrás loucamente, eu posso me deter naquilo que é importante, o reino de Deus, conhecer a Deus, me aproximar de Deus, ter intimidade com Deus, porque as demais coisas o Pai responsável há de acrescentar. As demais coisas o Pai que nos ama como filhos há de nos conceder tudo aquilo que necessitamos. Então, meus irmãos, nessa noite, que nós possamos repensar o nosso modo de viver e passar a partir desse momento, confrontados pela palavra que nos foi entregue, a ter um comportamento de filhos, viver como filhos. E viver como filho é viver de maneira simples, é viver de maneira mais leve, é viver de uma maneira que você sabe que o Pai há de providenciar tudo aquilo que você precisa. Vamos orar? Senhor, Pai, Tu sabe das nossas angústias, Tu sabe das nossas preocupações, Tu sabe das nossas limitações, mas na Tua infinita sabedoria, bondade, onisciência, onipotência, Tu nos deixou uma palavra clara, de que o Teu propósito para as nossas vidas não é esta corrida desenfreada em busca de ter, como se isso pudesse acrescentar qualquer coisa aos nossos dias, às nossas vidas, como se isso pudesse garantir alguma coisa para nós. Ajuda-nos a entender o limite do esforço em angariar patrimônio, em angariar posses, Pai. Nos ajuda a entender o limite para que nós não passemos a um comportamento avarento, de ter só pelo desejo de ter, ou só porque podemos ter. Nos ajuda também a não ter um comportamento de preocupação exacerbada e desnecessária com aquilo que a Tua mão há de prover. Ajuda-nos a nos comportar como filhos, filhos de verdade, filhos que sabem que tem um Pai responsável. Tu nunca deixou faltar nada para os Teus filhos. Nós cantamos hoje, em outros momentos, que a Tua palavra é rica, é abundante, a Tua palavra não nos faltará, e a Tua palavra é que garante a nós que o Senhor não há de deixar faltar nada aos Seus filhos. É a palavra do Mestre que traz para nós a certeza de que Tu te agradas de nos conceder aquilo que precisamos. Então ajuda-nos a entender isso, Pai. Abra nossa mente, que o Teu Santo Espírito se derrame sobre nós, desvende os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender que temos um Pai, para que possamos compreender que a nossa vida deve ser vida de filhos, e assim nós consigamos nos libertar dessa opressão que muitas vezes é nos imposta, muitas vezes nós aceitamos, porque temos preocupações com coisas que às vezes são justas, mas nós sabemos que da Tua mão, da Tua boa mão, vem todo dom perfeito e toda bênção, toda dádiva. Então dá-nos certeza disso. Quando estivermos mergulhando nessa corrida louca, que o Teu Santo Espírito nos alerte, nos chame a atenção, nos lembre que temos um Pai, nos lembre que temos em quem descansar, que nos lembre de que temos de quem esperar. Então ajuda-nos, Pai,
liberta-nos, permita-nos desenvolver essa característica, ter uma vida mais simples, uma vida mais leve, uma vida de satisfação com aquilo que o Senhor nos deu, de sabermos que a vida é maior do que o corpo, que a vida é maior do que as nossas necessidades, que as suas bênçãos são maiores do que as necessidades que achamos que temos, que das tuas mãos vem toda a bênção, vem toda a provisão, vem tudo aquilo que necessitamos. Guarda-nos, Pai, ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, amém.